Lindo, não é? Um dia o ser humano olhou para tudo isso e disse: vamos criar o imposto de renda. Bom, como muitos de vocês já devem saber, pelas últimas notícias que estão circulando aí pela internet, o Pix de até R$ 5.000 não será mais taxado. Aparentemente, isso aí já gerou um desgaste muito grande para o governo e ele foi obrigado a recuar, embora que muito a contragosto. E agora deve investigar todos que falaram que haveria taxas no Pix, o que é bem engraçado. Mas isso também mostrou que o brasileiro é um libertário por natureza. Você pode fazer muita coisa com ele, menos mexer diretamente no bolso dele. Mas será mesmo que essa ideia acabou por aí? E como isso funcionaria se caso tivesse sido aprovado? E quanto de imposto seria cobrado? E as movimentações, elas ainda serão vigiadas? É o que vamos conversar neste vídeo de hoje. A ideia por trás do Pix. O Pix foi desenvolvido em 2018, mas só foi lançado ao público oficialmente em 2020, para dar mais comodidade, diminuir as transações em dinheiro em espécie entre pessoas, comércios pequenos, médios e grandes, de uma forma rápida, segura e barata, em qualquer horário do dia. Isso não era possível de se fazer com o TED, DOC ou boleto, o que ajudou muito na integração virtual e econômica de diversas camadas da sociedade. Com isso, a adoção do Pix como uma forma de pagamento se expandiu desde as classes mais altas até as mais baixas, já fazendo parte da cultura brasileira. Então não deve ter nenhum brasileiro atualmente que nunca tenha ouvido falar dele. Mas a ideia do Pix não é ser um fim em si, mas sim servir de suporte para o Drex, que em breve será lançado. E se você acha que ter que pagar boleto para a Receita Federal agora é ruim, não se preocupe, no futuro eles poderão reduzir esse valor que você estiver devendo diretamente da sua conta, como você pode ver nesse vídeo que estará aqui no card acima. Você já é espionado. Desde 2003 já existe um controle rigoroso por parte da Receita Federal nas movimentações financeiras que ocorrem em terras brasileiras. Os bancos facilitam bastante esse processo, pois geralmente quem movimentava grandes valores eram os muito ricos do Brasil. Então, como era uma minoria, sempre foi fácil para a Receita saber exatamente quem, quando e onde recebiam e mandavam o dinheiro, e cobrar os impostos correspondentes em cima. Mas sempre houve uma parcela da população que fosse por falta de conhecimento ou por receio do confisco da poupança, como ocorrido nos anos 90, lembrança causada pelo nosso ex-presidente brasileiro Fernando Collor de Mello, realizava movimentações em dinheiro em espécie, algo extremamente difícil de rastrear. E se a Receita tivesse o controle dessas movimentações, poderia ter arrecadado muito mais nos últimos anos. Mas o Pix resolveu isso, oferecendo um serviço que era irresistível para a população, era gratuito, sem taxas adicionais, surgindo em uma época em que já 80% da população brasileira já tinha algum tipo de acesso à internet. Com isso foi fácil fazer uma boa coleta de dados da população brasileira. Mas afinal, teria taxa ou não? Apesar de ter caído, é bom entender como essa medida teria impactado a sua vida caso ela tivesse apoio público. Segundo as fontes oficiais, não haveria taxas no Pix diretamente, porém existia um jogo de palavras aí. As movimentações que ultrapassassem os R$ 5.000 ainda seriam informadas à Receita Federal, e como o Estado já tem dificuldades para aprovar novos impostos, é provável que esse projeto ainda possa retornar no futuro, mas com uma outra cara, e que aperte ainda mais os impostos que já existem. Então, se você já declarava um imposto de renda antes, aparentemente nada mudaria em termos de tributação. Você continuaria pagando o mesmo de antes. Mas se você fosse um motorista de aplicativo, um vendedor autônomo ou um prestador de serviços e movimentasse mais do que R$ 5.000 por mês sem declarar, teria que ficar em alerta. Hoje em dia, a Receita Federal ela não tem braços suficientes para processar tantas causas na justiça ao mesmo tempo, principalmente porque a justiça custa caro aos cofres públicos. Então é muito provável que processassem quem tivesse uma renda que valesse a pena ser tributada. A tendência em longo prazo é aumentar essa malha fina. Essa jogada do governo de considerar quem ganha R$ 5.000 como uma classe média já é um indício de que a coisa pode caminhar nesse sentido. Dependendo de onde você mora, R$ 5.000 pode ser apenas o suficiente para sobreviver. Claro que, para quem vive com menos do que isso, pode parecer muito dinheiro. Porém, o padrão de vida costuma subir junto com a renda, o que basicamente anula esses ganhos adicionais.
Quem sofreria mais com as novas taxas? A ideia inicial, como dita anteriormente, é claramente arrecadar mais sobre os mais pobres, ou segundo os índices mágicos das autoridades, a classe média, que movimenta muito através do Pix, principalmente se forem pequenos empresários ou ambulantes. Em um primeiro momento, seria aqueles que não fazem a declaração, mas movimentam uma quantia razoável de dinheiro pelo Pix. E isso é bem fácil de verificar, pois o sistema do Pix ele já é centralizado todo no Banco Central. Então, para a Receita Federal, obter esses dados é muito simples. O que levantava outra questão, a diferença de lucro e movimentação. Não havia sido definido até o cancelamento da medida se haveria uma análise efetiva por parte da Receita do que foi movimentação e do que foi lucro. Por exemplo, supondo que você fosse um vendedor ambulante e que vende cocos na praia. Por mês você movimenta uns R$ 6.000 por mês ou até mais. A Receita consideraria o seu gasto com transporte e a compra dos cocos como um produto de revenda, além de outras despesas pessoais, ou interpretaria tudo como se fosse um lucro? Se o lucro real fosse bem abaixo dos R$ 6.000, digamos ali uns R$ 1.500 de lucro líquido, seria injusto a pessoa ter que fazer uma declaração sobre um valor que ela está ganhando e que é bem abaixo do que se espera de uma classe média. Seria possível escapar, mas você deve estar pensando, seria possível escapar tendo várias contas em vários bancos com Pix diferente? Segundo o artigo 16, parágrafo 1º da Instrução Normativa 2219/2024, esse limite seria aplicado a todas as contas agregadas em seu nome. Ou seja, não importa onde você tivesse o Pix, todas essas informações já estariam centralizadas pelo Banco Central. Então você poderia até pensar em usar apenas o dinheiro em espécie, mas o dinheiro em papel também ele está caindo em desuso por causa do Drex que vem por aí e que provavelmente vai reduzir mais ainda essa prática até 2030, como você pode ver no vídeo no card acima. E provando que eles realmente não querem que você use o dinheiro em papel mesmo, além disso já existe um limite de movimentações em dinheiro em espécie, sem levantar suspeitas, que é de apenas R$ 10.000 mensais. Acima disso, você terá contas a acertar com o COAF, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras. Então, a principal ação que você poderia tomar é separar mais do que nunca o que é a operação do seu negócio, o que é a operação sua como pessoa física, evitando que o seu limite como pessoa física ultrapasse os R$ 5.000 e utilizando os seus 15.000 de limite da sua conta pessoa jurídica, minimizando o quanto de imposto você paga dentro da lei. É claro que você pode começar a aceitar Bitcoin no seu comércio de uma forma anônima e de pessoa para pessoa, fornecendo até um desconto para incentivar, mas isso é uma conversa para um outro vídeo. E quem não vai ser tributado? Bom, pode ser uma surpresa para muitos, mas quem vai continuar pagando poucos impostos serão os muito ricos. Normalmente os muito ricos eles oferecem um serviço que é consumido por grande parte da população. Então, com uma jogada tributária certa, é possível fazer a elisão fiscal dentro da lei. Exemplo, suponha que uma dessas empresas dos muito ricos tenha um produto e que seja um genérico de um Ferrero Rocher. Para escapar de ter seu produto tributado como chocolate, é possível mudar a fórmula para algo mais simples e que não use chocolate real, com uma gordura hidrogenada e muito, mas muito açúcar, e dar a ele um outro nome, como um waffle. Assim ele entra, por exemplo, nas regras da cesta básica do brasileiro. E além de gastar menos como matéria-prima com o chocolate real, ainda é possível obter um desconto nos tributos, oferecendo um produto de uma qualidade muito inferior. Então, basicamente, o Estado favorece o grande empresário, aquele que vai entregar um produto de uma qualidade inferior e, de quebra, ainda vai pagar menos impostos. Assim como essas, existem muitas outras formas de se fazer elisão fiscal dentro da lei. Ou seja, essa medida ela é praticamente inútil para tributar os muito ricos. Conclusão. Essa foi uma das medidas que mais causou revolta na população nos últimos tempos, mostrando que o brasileiro ele ainda tem garra para lutar em causa própria, o que fez com que até o governo tivesse que recuar, mostrando que o brasileiro tem uma parte dentro dele que é mais libertária do que ele próprio imagina, só precisando de uma direção para seguir no rumo certo. Finalização, esse foi mais um vídeo do Liberta Caverna, o seu canal de notícias e investimentos, mas a discussão ela não termina quando o vídeo acaba.
Então vamos debater aqui nos comentários sobre essa suposta medida que nem chegou e já acabou. Não se esqueça de deixar seu like, se inscrever, compartilhar, ativar o sininho das notificações para que o YouTube entenda que esse tipo de conteúdo é relevante para você. Nos vemos no próximo vídeo e lembre-se, não seja o sapo fervendo na panela.